Muito boa tarde para você que está ligado aqui na TV Novo Tempo. Fala, minha gente, estamos chegando por aqui no seu comecinho de tarde, finalzinho de semana, que coisa boa. E eu ao lado da Patrícia Piper, que bom estar contigo, Pati. Bem-vinda mais uma vez. Muito bom, esse ano ainda não tinha vindo, só no comecinho do ano que a gente deixou aí alguns programas gravados, prontos, de férias, mas é muito bom estar aqui. E a gente sempre tem história para contar, né? Verdade. E até, Patrícia, até bom você ter vindo hoje, sabe por quê? Período das férias tinha uma aguinha de coco, tinha uma coisinha diferenciada aqui. Mas hoje, porque você veio, vai ter receita, tem comida, minha, você tem que voltar mais, hein? Quero saber, Abinal, vamos começar. Como é que tá o seu coração? Tá batendo, graças a Deus. Mas sem falar de emoção. Tô sem falando falar de emoção. Sério, do órgão vital para do órgão. Deixa eu falar que foi, acho que ano passado, fiz aquele check-up e tal, fiz batimentozinhos. Você sabe. Então, isso foi ano passado. Que... Agora, esse ano, aí tem umas gordurinhas a mais, acho que vou ter que refazer tudo, viu? Mas o assunto de hoje é esse, coração? Na verdade, a saúde do coração, os alimentos, o bem-estar, como é que você está cuidando da sua saúde, como é que a gente faz para medir que o nosso coração tá bom, não tá bom? Você faz exercício? Eu tô fazendo. Que a Eliane tá obrigando, né? Ela tá numa linha ali de exercício, de alimentação e tal, e a gente tem que entrar no eixo também, né? Voltei das férias com uns quilinhos a mais, só que ao passar dos dias aí a gente já vai ajustando, né? Homem é muito mais fácil tudo, né? Lá em casa eu também comecei, aquelas metas, né, que a gente faz pro ano novo, a gente fala assim, vou melhorar a alimentação. Então eu tô também regrada. Os meninos têm comido mais saladas, um gosta mais de fruta, outro mais de legumes, e a gente vai fingindo ali que a gente cozinha, né? Legal. Mas vamos ver hoje na prática então, se cozinha mesmo ou não, porque a gente vai ter receita hoje. Mas antes de falar da receita, Paty, quem vai ajudar a gente nesse assunto aí do coração é a médica cardiologista Josele Visoto, tá com a gente por aqui. Ela que tem especialização, né, nessa área cardíaca, graduada em medicina, especialização em cardiologia, trabalha em consultório em Sumaré e está com a gente hoje por aqui para poder nos ajudar a cuidar melhor desse órgão que é vital, né, para todos nós. Sim, e a gente tem história, né? Você sabe que eu gosto muito de história. É a história de uma pessoa muito querida, próxima da gente, a Arlete, ela que é chefe de cozinha, trabalha no Vida e Saúde. Todas as receitas que você vê lá no ar é dela. E eu tô muito feliz, porque eu vou cozinhar. Vou cozinhar, mentira. Eu vou fingir ali o preparo junto com ela. Eu vou experimentar. Você vai comer? Eu vou experimentar. Eu vou comer também. Vou ser o cobaia. Já comeu um hambúrguer sem carne? E olha, para quem é carnívoro, você sabe que essa mudança aí no estilo de vida começa ali, né? Menos gordura, mais legumes. E agora? Vamos ver como vai ser. Tem notícias e muito mais. Tudo isso daqui a pouquinho, daquele intervalo que você sabe que é rápido. 30 segundos e a gente já está de volta por aqui. Estamos de volta aqui no Entre Família para falar de um assunto que é bem interessante. Temos a pergunta do dia, qual que é? Não, eu sempre jogo pro apresentador principal. Mas você vai ter que falar o telefone de cabeça. Não dá. Vai. Não dá. E eu tô numa câmera que não tem a cola. Não é? Não faça isso. Não vou fazer isso. Eu sou visita. Vou pegar de leve com a visita então, viu? Seguinte, você vai participar com a gente interagindo hoje, mandando aí a sua mensagem, porque o assunto hoje é coração, viu? Não as emoções, os sentimentos, mas essa máquina, né? O coração que está bombeando ali 24 horas por dia e o meu, no caso, 39 anos está ali, ó. Não vou falar a minha idade, porque eu sou mais velha que você. 25 aninhos pulsando ali. E você vai dizer pra gente o quê? O que você tem feito para mudar uma dieta, para manter uma dieta mais saudável? E não tô fazendo nada. Hora de mudar, viu? Ou sim, tô fazendo, entendi por quê. Fui ao cardiologista e ele disse que eu preciso mudar alguns hábitos, senão minha vida vai ser mais curta e essa máquina pode acabar parando de bater. E se parar de bater, você sabe, né? Já era. Não, e não vamos encurtar a vida não, vamos prolongar a nossa vida cuidando desse órgão tão precioso. Então compartilha com a gente aí no 12983150249. Manda sua interação para cá. E vamos aprender com as experiências, né? A gente tem a experiência da Arlete, que fez uma mudança completa no estilo de vida.
tem a experiência do consultório, da doutora que vai estar aqui daqui a pouquinho, mas tem também a experiência de quem que tem a experiência hoje? A experiência dele, que exercita não só esse músculo cardíaco, mas também outros músculos mais, né, Luquinhas? Mais info chegando. Cheguei na responsa agora de manter essa daí, né? Que isso, hein? Trabalhando todos os músculos, inclusive o cardíaco. O cardíaco é importante. Boa tarde para vocês, meus amigos. Muito bom estar tarde, aqui Luquinhas. com vocês. Você também de casa. E o Mais Info chegando com informações e hoje a gente tem especialista até no Mais Info, porque a notícia é lá do Rio de Janeiro. Temos uma carioca que vai Opa, vou poder chiar. Vai poder A falar. panela de pressão. Posso falar, mas eu não falo mais tão chiados. Mais tão chiado, não fala não? Cadê? O Anderson deve estar lá em cima. A Patrícia, para de ficar chiando. Mas é ficar um pouquinho com o carioca, daqui a pouco já volta, né? O Já sotaque volta, rapidamente. Eu vou pro Rio, hein? Eu vou pro Rio, hein? Ô, Por que vem- será que eu vou pro Rio? vem, cara. Fala aí, Tem Anderson. tudo a ver com a notícia de hoje. Sabe por quê? Porque o Rio tá para receber um presentaço logo, logo. Você falando da Rádio Novo Tempo, mas daqui a pouquinho eu falo isso depois da vinheta. Exatamente, então hoje temos aqui especialista, o Felizão, porque temos a Paty com a gente, carioca, tem tudo a ver com a notícia também. É o seguinte, realmente é um presente que o Rio de Janeiro está prestes a ganhar. Nós vamos saber mais sobre isso, sobre o assunto, porque eu quero falar para você poder entender de cara. A gente tem um recado para você, inclusive de alguém que você conhece e muito. Pode rodar o primeiro VT. Pão de Açúcar, Copacabana, Cristo Redentor, é o Rio de Janeiro. A cidade maravilhosa, lar de um povo carinhoso, batalhador, que enfrenta desafios diariamente e desafios, como o ritmo acelerado da capital, a violência, a insegurança. Muitos se sentem perdidos, buscando uma palavra de conforto. Com as suas doações, nós conseguimos trazer a Rádio Novo Tempo para a capital do Rio de Janeiro. E nesse mês de março, a sua doação irá ajudar a levar guias de estudo da Bíblia para o coração do Rio, alcançando mais de 13 milhões de cariocas. Nos ajude nessa missão doando agora mesmo, através do nosso Pix, anjos@novotempo.com. Com a sua ajuda, a cidade maravilhosa será também a cidade da esperança. Sou Anjo, sou Novo Tempo. Eu quero até reforçar, a rádio terá o potencial de 13 milhões de pessoas. Só na capital, por ali, a rádio ela vai ficar instalada no Rio de Janeiro, por ali mais de 6 milhões de habitantes. Agora vem nessa comigo, ó. Digamos que nessa, 3 milhões de pessoas que estão na capital escutaram a Rádio Novo Tempo e pediram um guia de estudo, porque querem aprender mais sobre a Bíblia. Essas 3 pessoas, esses 3 milhões de pessoas no caso, vão receber o guia de estudo, porque a escola bíblica está pronta para isso. Mas estamos falando de 13 milhões. E se preciso for necessário, a escola bíblica vai enviar esses estudos para que as pessoas conheçam, esses cariocas, e para que eles tenham contato com a mensagem de esperança, que já fez muita relevância na minha vida, faz até hoje, certamente na sua e agora dos cariocas. Inclusive, os moradores estão aí na expectativa para a chegada da Rádio Novo Tempo e também mandaram um recado para a gente que compartilhamos com você agora. Uma cidade como o Rio de Janeiro precisa de esperança. E com a Rádio Novo Tempo aqui, a nossa vida vai mudar. Faz muito tempo que eu sonho com isso. A rádio vai ser muito boa pra gente. Deus ouviu as minhas orações. Essa rádio vai ser uma bênção para nossa cidade. Olá, minha amiga, meu amigo, tudo bem com você? Hoje eu quero te fazer um convite muito especial. Um convite para você que deseja fazer a diferença e levar esperança para milhões de pessoas. Porém, antes do convite, eu quero falar com você sobre o Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa, um lugar cheio de belezas naturais, o lar de um povo alegre, carinhoso e batalhador. Mas também é o palco de muitos desafios para os cariocas. A vida na capital é corrida e a violência e a insegurança deixam as pessoas com medo. Muitos se sentem perdidos buscando uma palavra de conforto, um abraço amigo.
Mas e se você pudesse ajudar a levar conforto para mais de 13 milhões de cariocas? Com as suas doações, nós conseguimos trazer a Rádio Novo Tempo para a capital do Rio de Janeiro e muito em breve ela estará no ar. E neste mês de março, a Novo Tempo convida você para ajudar a levar estudos bíblicos gratuitos para essa população do Rio. Imagine só, com as suas doações, os cariocas irão receber materiais com conteúdos de qualidade e muitas reflexões inspiradoras. Deus tem um plano para cada morador do Rio e você faz parte desse plano. Por isso, faça agora uma doação através do Pix, anjos@novotempo.com. Vou repetir, anjos@novotempo.com. Se você preferir, pode também entrar em contato pelo WhatsApp 12 981 76 66 30. As informações estão aparecendo aqui na tela ao lado do nosso QR Code. Então você pode também abrir o aplicativo do seu banco, apontar a câmera do seu celular para o QR Code e fazer o Pix agora mesmo. E lembrando, você que tem o cadastro em dia na Novo Tempo e deseja doar pelo Pix, não precisará enviar o comprovante, pois ele será enviado para você automaticamente. Que maravilha, né? Juntos nós podemos transformar a cidade maravilhosa na cidade da esperança. Doe agora e ajude a construir um novo tempo e um novo Rio. Sou Anjo, sou o Novo Tempo. E a gente fica muito feliz em saber cada detalhe, sabe, dos desafios, mas também como a mensagem de esperança pode sim fazer diferença para os cariocas. E o pastor Aleixo, que hoje não está aqui com a gente, mas deixou um recado aqui poder compartilhar com você. E você viu nos vídeos falando que em alguns lugares, por exemplo, favelas, comunidades, às vezes não é tão possível ali o acesso, mas a Rádio Novo Tempo pode sim chegar e levar essa mensagem de esperança. Assim como em casas, condomínios, prédios e até mesmo nos carros. Eu estava até conversando aqui com os meus amigos que às vezes que fui para o Rio, precisava pegar um carro de aplicativo, o rádio é muito forte lá, o pessoal escuta, às vezes no trânsito ali, vai atravessar, parou no congestionamento, Ponte Rio-Niterói ali, ficou parado, a rádio acontecendo por lá, isso é muito comum, né? Muito comum, a gente ouve rádio, é igual em São Paulo, no sentido de muito tempo dentro do carro, em trânsito, e aí a rádio deixa a gente atualizado, né? Porque tem notícias, música, e tem vários programas interessantes na Rádio Novo Tempo que são até semelhantes aos nossos, então tem Vida e Saúde na rádio, tem o consultório de família na rádio, que até o Abinal apresentou por um período. Foi, junto com a Darleide, tem também Clube da Música, tem o programa Está Escrito, A Voz da Profecia e vários outros programas. E tem notícia, aí boletim também, de hora em hora e conversa com outras praças, conforme eles falam, né? Porque fala com o Brasil, com o Brasil inteiro, todo. Né? Gente, é bênção demais, viu? Bênção mesmo. Porque o legal é isso, tá junto com a dona de casa, enquanto tá fazendo comida, lavando louça, lavando roupa, tal, ou no momento de descanso também, acompanhando ali, tá junto com o pessoal que tá nas infinitas atividades do dia a dia. O rádio, ele tá presente, é legal isso, né? Tá presente em todos os lugares que você leva para onde você quer. Vai ter o lançamento, né? Vai começar lá, vai ser numa caravana que tá pertinho de chegar no começo de abril. Verdade. E eu vou, tô feliz. Atenção, Rio de Janeiro, para você que tá acompanhando, vai ver a Patrícia lá, ajudando lá na caravana, de uma outra maneira, nos bastidores, que é uma coisa que eu gosto muito. Legal, né? E vou estar lá com esse sotaque gostoso. E já vai voltar mais carregada já. Vai voltar mais carregadinha. Estou muito politicamente correta, sem S, sem chiado, sem malandreado, que é gostoso demais de ouvir os cariocas falando. É demais, já bate umas... A gente tá vendo algumas imagens, já bate saudade, realmente. Olha só, a gente falou sobre esses pontos, mas o Rio de Janeiro é uma cidade turística. Muita gente chega por lá, inclusive de várias partes do mundo. Só no ano passado, mais de 1,5 milhão de pessoas passaram pelo Rio de Janeiro. E essas pessoas também terão contato com a mensagem de esperança através da Rádio Novo Tempo. Por isso que a sua doação é tão importante. Então, escutou ali, quer aprender mais sobre isso? A Escola Bíblica está pronta para realmente mandar, e junto com a sua ajuda, a mensagem de esperança vai chegar cada vez a mais pessoas. A gente está aqui com os dados na tela, inclusive até o QR Code está por aqui para que você faça parte e que leve esperança aí para o Rio de Janeiro. Perfeito, Luquinhas. Obrigado por essa ótima notícia aí. Então, se prepara, Rio de Janeiro, Rádio Novo Tempo chegando para alcançar mais de 13 milhões de pessoas. E Anjo da Esperança, obrigado, viu, por você fazer parte junto com a gente
demais essa realização de um grande sonho, né? E continua, tá? Continua porque esse sonho ainda vai muito além com a graça de Deus através dos materiais que a gente vai enviando, hein? Luquinhas, é isso? É isso, por hoje é isso. Pessoal, bom fim de semana, tchau, tchau. Bom programa pra vocês. Lucas. Valeu. Tchau, Vai tchau. pro Rio também, Lucas? Vou pro Rio também. Ô, garoto. Vou pro Rio. Sim, hein? Vai pra praia, né? No caso do Lucas, ele vai pra praia. Pra praia, pra curtir, pra passear. Pra correr no calçadão. É verdade. E é legal, né? É muito Correr legal. na beira da praia de manhã. Isso pro coração faz um bem, não só pra saúde cardíaca, né? Para entupir veias e tudo mais, mas para a saúde emocional do nosso coraçãozinho. Aí é ótimo. É Maravilhoso. benção. E para falar sobre o coração, para falar dessa máquina aí que está bombeando sangue para todo o nosso corpo, eu tenho o prazer de receber aqui, nessa manhã, a doutora Josele Visoto, cardiologista. Ela conversa com a gente e vai tirar algumas dúvidas nossas e sua também, viu? Através da interação. Tudo bem, doutora? Bem-vinda. Fique à vontade. Primeira vez aqui no nosso programa, Tudo bem, né, doutora? Primeira vez aqui. Já é Tinha de casa. muita vontade de conhecer tudo aqui. Primeira de muitas, né, doutora? Estamos aí, né? Estamos à disposição. Um prazer muito grande. E a casa é sua, viu? Fica à vontade. Obrigada. É a nossa sala. A gente tem costume de falar, né, Patrícia? Da nossa família para a sua família lá do outro lado. E você também é de casa. Muito obrigada. A gente vai falar da saúde do coração, a gente vai falar sobre alimentação e todas as outras coisas que a gente tem que fazer, mudar ou começar a fazer para que a gente deixe a nossa máquina aí vivendo por mais tempo e melhor, né? Que é o mais importante. Então a gente queria começar perguntando sobre os alimentos gordurosos. É verdade que comer alimentos gordurosos, e aí a gente acaba incluindo a carne, faz mal, é prejudicial ao coração? É verdade. E com a modernidade e a industrialização, isso se tornou duplamente verdade, né? Na época dos nossos avós, eles também comiam muita carne, muita manteiga na fazenda e tudo mais, mas eles tinham uma outra vida. E é uma ilusão pensar que a gente pode levar a mesma dieta com a vida que se leva hoje. Então, sim, é verdade. Os produtos de origem animal, especialmente a carne vermelha e a carne processada, né? Os embutidos, os laticínios processados, sim, eles têm gordura saturada. E a gordura saturada, ela tem uma dinâmica dentro do corpo muito nociva, né? Provavelmente nós vamos voltar a falar sobre essas questões, mas assim, ela produz radicais livres. Radicais livres são compostos que degeneram o tecido dos vasos, o tecido interno dos vasos. É toda uma dinâmica química. Então, quando o corpo está exposto prolongadamente a esses alimentos, tanto as gorduras quanto os açúcares, são produzidos os radicais livres. Se a pessoa não tem a contraposição, os antioxidantes, que provavelmente nós vamos voltar a falar sobre eles também, para poder ir cobrindo os danos, é como se eu me machucasse e nunca fizesse curativo. Então eu vou lesionando, lesionando, até a ponto de fazer alguma coisa assim muito séria, muito grave, né? Então sim, eles fazem mal por liberarem radicais livres, aumentarem o estresse oxidativo, produzirem doença coronária, que é aquela placa que aí todo mundo já chegou, né? Todo mundo conhece. A famosa placa de gordura que vai Entupir, né? A gente fala isso, né? Vai entupir. Ocluindo os vasos e que depois pode originar um evento grave, como é o AVC, o infarto, a trombose. As doenças cardiovasculares, elas estão em primeiro lugar. Qual a posição delas ali em relação às mortes hoje em dia? Então, infelizmente, ainda são as campeãs de morte no globo, né? E o cenário não é positivo. Eu estava olhando ali umas estatísticas das entidades americanas. Os americanos, eles fazem muita estatística, tem muita documentação, né? Então, no Brasil, nós temos aí alguns dados, são 300 mil mortes por doença cardiovascular no Brasil por ano. Mas nos Estados Unidos, o cenário é bem complexo e a previsão é que, se nós chegarmos no atual ritmo, se eles chegarem no atual ritmo a 2050, como está hoje, o AVC, que hoje mata 10 milhões de pessoas por ano nos Estados Unidos, vai matar em 2050 20 milhões de pessoas. Olha
Olha o dobro, né? E a obesidade que hoje aí afeta 43, 46% dos americanos, vai atingir 60% dos americanos, mais da metade dos americanos. Então, o cenário não é bonito. Eu brinco, eu faço um humor negro quando eu vejo estudantes de medicina escolhendo suas especialidades. Aí eu falo, o que você quer fazer? Ah, quero isso, quero isso. Deixa eu te dar uma dica. Faz cardiologia ou nutrologia, você vai ter campo de trabalho, porque o cenário não está ficando mais bonito, infelizmente, por causa da industrialização, do estilo de vida nocivo, do estresse associado. Nós estamos vendo um cenário mais escuro no horizonte. Quando a gente vê alto nível de sódio, açúcar, gordura, que é o que mais a gente se encontra nesses alimentos, a gente entende que o nosso organismo ele vai inflamando, né? E um organismo inflamado, ele vai gerar muitas doenças, né? Vai gerar muitos transtornos, né, para a nossa vida. Eu quero trazer para vocês, está vendo aqui ao meu lado, né? Esse boneco formado por quê? Por hambúrguer, por refrigerante, por embutidos. Não! Ele é composto por frutas, legumes, que é o que Deus deixou para a gente desde o começo de tudo lá, né? A gente se alimentar do mais natural possível, evitando todos esses alimentos que vão trazer malefícios para a nossa saúde. E quando a gente olha para um carro, né? Você olha o manual do carro e sabe que se você não colocar aquele tipo de combustível, ele vai dar problema. Se você não fizer a troca do óleo correta, vai dar problema. Enfim, é uma máquina que, se você não fizer a manutenção como o manual diz, vai dar problema e a vida útil desse carro vai cair drasticamente. E o nosso corpo não é diferente. Deus ele deixou através da palavra, através da Bíblia, que é o nosso manual de vida, instruções claras de como a gente deve cuidar do nosso corpo por completo. Saúde física, emocional, espiritual. E se você quer entender mais, peça agora mesmo a sua revista A Máquina Humana, porque através desse material ele vai te levar para a Bíblia e a Bíblia vai trazer para você a receita de como ter uma vida saudável, tá bom? Material preparado com todo carinho pela Teru Gouveia, junto com a doutora Gisela Maldonato, prepararam esse material para você receber de graça na sua casa, graças aos Anjos da Esperança. Quer a sua revista? Entre em contato com a gente agora. O telefone já aparece aí na sua tela, hein? É o 0, o código da operadora, 12 21 27 31 21. Saúde é coisa séria, hein? Não deixa para depois, não deixa para amanhã, o que você pode começar agora. Peça a revista, vai chegar de graça para você, gente. Então, 0, operadora, 12 21 27 31 21. Muito bom, programa informativo, a gente já começou aqui a contar como vai ser. Sabe aquela coisa da consulta em casa? Aproveita, anota, faz algumas mudanças na sua vida que a doutora vai ajudar você. E no próximo bloco a gente vai conhecer a história de alguém daqui, da casa, que fez uma mudança, transformou completamente a vida, fez disso uma profissão e hoje é uma chefe de cozinha maravilhosa e você conhece. A Arlete vai vir aqui pra gente, vai conversar sobre a história dela e vai inspirar você. A gente volta já já. Olha a gente de novo por aqui no seu Entre Família. Sabe que é um intervalo, é rápido, 4 minutos, tempo de você pedir a revista Esperança, A Máquina Humana. Se não pediu ainda, peça a sua, aproveita, porque hoje a gente está falando sobre saúde do coração. E falando sobre saúde do coração, a gente quer a sua interação também, né? Para o nosso coração ficar mais feliz em ter a sua participação com a gente, tá? 12983150249. Mas tem outras áreas do corpo também. Não é só o coração, né? A saúde, a mudança no estilo de vida, o coração, fazer essa máquina movimentar e algumas mudanças que afetam todo o corpo, família, e a gente tem história, né? Sabe que essa parte é boa para ilustrar, para você ir dentro de casa, entender e se conectar aqui com a gente. Eu vou para um momento aqui conversar com uma pessoa que eu não sei nem... Maíra, você tem que me falar quanto tempo eu tenho, porque senão a gente vai ficar a tarde toda aqui falando. Tudo bem, Arlete? Bem-vinda ao Entre Família. Obrigada. A Arlete é responsável pela cozinha do Vida e Saúde, é ela quem faz as receitas, é ela que faz os experimentos. Ela tinha restaurante, então assim, a mudança foi tão grande na vida dela que ela não quis deixar só para ela.
Bem-vinda, Arlete. Obrigada por vir. E eu quero que você comece me contando como foi a sua história, essa relação com a mudança e tirar a carne, mudar os alimentos. Primeiro, boa tarde, né? Eu achei que eu não conseguiria, porque pensa um ser que gostava de carne, era eu, sabe? E eu tinha as minhas preferências pelas carnes bem gordurosas, sabe? Todo final de semana churrasco, né? Sem falar que diariamente, tipo assim, não tem uma refeição, um almoço se você não tiver a carne, né? Mas assim, eu comecei a ficar doente, muito doente mesmo. E eu trabalhava numa empresa onde, com a mudança do plano, eu teria que demitir muitas pessoas, e eram mulheres que trabalhavam naquele lugar, que elas eram o arreio de família mesmo, né? E eu comecei a ficar muito mal, e aí começou a desenvolver o emocional, começou a mexer com tudo, e eu fiquei, assim, muito tempo, quase um ano, tentando descobrir o que eu tinha, sofrendo muito, e quando chegou a um diagnóstico, né, que foi, eu consegui ter consulta com um médico muito renomado, o professor Pontes, na época, e ele me disse que eu tinha uma retocolite ulcerativa. E é incrível que traduzindo. São úlceras no intestino, né? Então, ocasionava muita dor, sangramentos e outras coisas mais. Que era uma doença psicossomática. Exatamente. Provavelmente. O que você comia, sim, né, que a gente está falando de carne, churrasco e uma vida desregrada, sim, aliada ao que você sentiu emocionalmente, né? Exatamente. É tudo ligado, não tudo, tem como. Não tem como você fugir. E o interessante, que eu acho que hoje eu fico pensando, eu fui um médico muito conhecido na época, né? O pessoal dizia que era o papa da gastronomia, da gastro, né? Então, eu já ia pensar em gastronomia, porque eu acho que o futuro já me esperava. Então, e daí o que acontece? Ele me falou que eu deveria dormir bem, que eu deveria ler, que eu deveria abrir mão de vários alimentos que me causavam esse mal-estar. Então, tipo assim, que eu deveria fazer exercício, que eu deveria aprender a relaxar mais. Quer dizer, já estava vindo uma época coisa... você estava acima do peso? Muito acima? Não, coisa... na época não estava. Então, Nessa não tem a ver só com obesidade ou coisa desse tipo? Não, na época não estava. Então, foi assim esse processo de abrir mão de carne. Porque o churrasco também que eu comia no final de semana, todo aquele processo de churrasco também, o carvão, a gente sabe que no final faz um mal, né? Sim. E eu parei de comer carne. Comecei a ter uma vida mais regrada a nível de trabalho. Tá, mas aí vamos lá. Quando a gente fala assim, eu parei de comer carne, o que você fez? O que você colocou no daí lugar? Você começa a comer só legumes, assim. Eu tinha uma mãe que cozinhava muito bem. E ela mesmo, eu já casada na época, ela providenciava algumas coisas gostosas, tal. Mas, assim, eu tinha medo de comer carne. Eu gostaria de comer carne, mas eu tinha desejo de comer, eu não comia porque eu estava doente. Mas aí você tirou a carne vermelha, todas frango, as carnes, todas as carnes. Mas o médico falou sobre isso, sim, especificamente? Ele falou que o ideal seria tirar, porque demorava a digestão, tudo isso. Então, eu falei assim, a gente já conhecia, né, a minha mãe sempre foi de ler muito, a gente sempre foi adventista e sabe que na igreja adventista a gente aprende muito sobre alimentação. Então, a gente começou a substituir por castanhas e tal, mas ainda não era o suficiente. E quanto tempo depois você começou a ver algum resultado no teu corpo? Foi coisa de 6 meses, eu já era, até menos, eu já era outra pessoa, porque mudou tudo. As dores, gente, eu passava noites assim. Não era só tomar remédio, né? Não adiantava tomar. Remédio era paliativo. Não, remédio nem tirava dor no estágio que eu estava. Então, eu comecei também a ter uma vida, sabe, mais assim, tranquila. Mudou muita coisa na minha vida. Aí você também começou a fazer exercício físico? Sim, mas não tanto. Não tanto. Não tanto. Ela é boa, porque ela fala a verdade. Eu não gostava, então... Estava obrigada a parar de comer a carne. A carne já é demais. Agora, fazer exercício físico também é demais, né, amiga? Daí, eu comecei a ficar ótima. Daí, o meu medo foi grande, daí em 93 eu engravidei e eu falei, o que vai ser agora, né? Mas estava tudo bonitinho, intestino, uma gravidez ótima, tive a Bruna saudável, né? Daí começou a vir aquela vontade, estou tão bem, já passei o processo, né? É que o meu medo... Sabotagem, exatamente, total. Nossa, uma carninha e tal. Daí eu falei assim, eu estou tão bem, vou voltar a comer carne. Daí eu voltei a comer carne, Patrícia. Começou tudo de novo na minha vida. E daí chegou uma hora que eu tive que escolher, ou eu vou ter essa vida, porque a gente também, quando come carne, come muitas coisas industrializadas. Isso daí eu tenho experiência nisso, assim, posso dizer, de carteirinha.
E daí eu peguei, eu falei assim, e agora? Daí foi passando um tempo, eu deixei a carne vermelha, daí eu voltei a comer de novo, porque a gente tinha uma loja, fechava a loja no domingo e todo mundo para uma churrascaria. E eu tinha uma carne lá que era a minha preferida. E eu fui fazer uma visita uma vez para uma amiga, encontrei a irmã dela lá e ela estava fazendo veterinária no Rio de Janeiro. E começou a me falar, mas você come carne? Eu como, nossa, porque eu fui no matador. Começou a contar um monte de coisa. E eu fui escutando aquilo, eu falo que aquela menina foi usada, sabe? E eu falei, Arlete, você não tem vergonha, você comendo carne, né? E eu tinha assim, eu ficava mal, daí eu ficava assim, comia carne no domingo, bastante carne mesmo, daí ficava a semana toda bem para estar pronta para comer no outro domingo de novo, sabe? É aquela coisa, é absurdo. A gente está falando de mais de 20 anos atrás, a gente está falando que você chegou ao extremo, né, Arlete? O pessoal de casa não precisa esperar chegar a um extremo para começar a fazer algum tipo de mudança. Teve a gravidez. E a gravidez foi ótima, eu não queria dar carne para minha filha também, né? E aí foi que as coisas foram andando e daí eu tive certeza que aquela vida que eu estava levando não fazia nada, não tinha nada a ver com aquilo que eu acreditava, a fé que eu tinha. Eu estava indo contra os meus princípios também. E daí eu falei, não, vou tirar, daí eu só comia peixe. Daí um dia eu pedi para Deus, né? Ai, Senhor, eu também não queria, mas eu falei, não, mas pelo menos o peixe eu vou comer, né? E daí teve um dia que eu comi o peixe, eu fiquei assim a tarde toda com aquele gosto e daí nunca mais eu consegui, isso já faz mais de 20 anos. E aí eu comecei a cozinhar em casa, desenvolver, porque tinha uns amigos da Bruna que eram vegetarianos e todo mundo dizia, você é vegetariano, só come alface. E como eu gosto muito de desafio, eu assim, vou mostrar que é só alface. Isso porque a minha mãe sempre teve, a mesa da minha casa sempre teve a carne, mas não faltava pratos elaborados. Né? Mas assim, a minha mãe caprichava um pouquinho no óleo, no azeite, né? No sal também. Então eu comecei na minha casa, fazer comida, desenvolver isso. E daí eu ganhei uma intolerância à lactose. Daí foi o pacote perfeito. Porque você sofre preconceito também, sabe? Tipo assim, nossa, a Arlete vai vir, não come carne. E agora não come queijo, e agora não toma leite, não come manteiga. E aí começou a minha, né? Vou mostrar que as coisas não são assim. E daí eu comecei a fazer em casa, as coisas diferentes. E a gente estabeleceu o dia feliz, que é do sábado. Então eu fazia aquela variedade de coisas e os meninos, e quem não era vegetariano começou a ser também. O sabor da sua comida é muito diferenciado. Eu como carne, ainda não estou nesse nível de tirar tudo, mas tenho feito pequenas mudanças. Mas o sabor da sua carne, porque quem tem o sabor, o paladar apurado para essa questão da carne, não vem me dizer que vou comer carne de soja, não, porque não dá. Eu vou comer um bolinho diferente que tem um gosto diferente. Agora, você falar que aquilo é carne, não é verdade, né? Então, e com você não. A gente sabe que a comida vai ser saborosa, que eu estou comendo uma comida que tem a proteína, que tem o teor de gordura que precisa ter, que tem um carboidrato, tudo balanceado. E aí você foi estudar, né, Raíssa? Exatamente. Fui correr atrás. Eu pesquiso muito até hoje. E a cozinha tem muito a ver com afeto, né? Então, como você disse, vou falar, vai comer carne de soja. Mentira, não é carne de soja, é uma proteína de soja. E é claro que as pessoas que estão passando por transição, às vezes precisam ver isso. Vou comer uma carne de jaca. Entendeu? Às vezes as pessoas precisam ouvir isso. Elas querem. Tem gente que precisa, não. Eu sou muito assim. Não, é melhor falar, vou comer um bolinho vou comer aqui gostoso, exatamente. Mas não é, cara. E eu tô sabendo que vai ter até uma receitinha hoje aí de um hambúrguer. Um hambúrguer, gente, vegetariano. E Arlete, eu me identifico, viu, com esse lance aí da lactose, do glúten. Menina, onde a gente vai... E agora, o que vai comer? É complicado. Mas, a gente quer entender um pouquinho também, até aproveitando a doutora Josélia, que está com a gente aqui, que é cardiologista. A carne, a gente sabe que a gordura animal, ela traz sérios problemas, pode trazer sérios problemas para o nosso coração, né? E até para entender quais são os principais mecanismos pelos quais o consumo de carne ele afeta a nossa saúde cardiovascular. Tem uma estreita relação com a questão do colesterol. Né?
Como a gente já comentou, as doenças cardiovasculares são as que mais matam no mundo. E dentro desse bojo das doenças cardiovasculares, o maior grupo são as doenças que causam entupimento em artéria. Então, infarto, AVC, trombose. Então, vamos falar do infarto. O infarto, o AVC e a trombose, eles têm uma estreita relação com a presença de placas de gordura e essas placas, elas se originaram de algum lugar, por algum lugar entrou essa gordura lá, né? Então, da onde vem o problema da ingestão das gorduras, especialmente das gorduras saturadas que estão nos alimentos de origem animal, principalmente? Voltando a falar, carnes vermelhas, carnes processadas e ultraprocessadas. Esses são o veneno da humanidade, tá aí, né? Então, o que acontece? Essas carnes sendo ofertadas constantemente, aumentam muito a quantidade de colesterol, especialmente aquilo que a gente chama de colesterol ruim, o LDL, o mau colesterol. Essas partículas no sangue, constantemente oferecidas, elas se aderem por causa dos fatores de risco. Então, a pessoa vive estressada, ela talvez está com o peso aumentado, ela está com a pressão não muito ajustada, às vezes é um diabético, já tem aí algumas questões, e ainda oferta uma quantidade de gordura grande, né? Lembrando que não são só esses, tá? É desde a criança que isso começa a acontecer. Então, e essa gordura que vem sendo ofertada, ela passa para a parte de dentro da parede das artérias. É aí que nasce tudo, né? A plaquinha. Ela passa para dentro da parede das artérias. Ali, ela se torna um objeto não reconhecido. Por causa das mudanças químicas da gordura nas paredes das artérias, ela se torna um objeto de alerta. O corpo sinaliza, diz, olha, entrou alguma coisa aqui que não me pertence. A gente vai lutar contra isso. Então, aí começa o quadro do estado inflamatório que você acabou de falar. Entendi. O corpo não reconhece uma gordura, uma substância que foi modificada na parede da artéria. Então, o corpo reage com inflamação. Você veja, a inflamação... mas a inflamação não deveria ser boa? Ela não está tentando defender? Ah, sim, né? A partir de quando seja uma coisa assim, pontual, localizada, pouquinha, ela vai tampar aquele machucadinho e pronto. E agora, quando a coisa é diária, em quantidade constante, por anos a fio. É verdade. É aquele machucado que nunca sara. E então, a tentativa do corpo de ir cobrindo isso, Abinal, eles fazem então, a cobertura da gordura vai juntando elementos de inflamação, glóbulos brancos, cálcio, gordura. É o que forma aquela montanha em cima do... É um curativo que o corpo está tentando fazer. E não tem como, através da alimentação, alguma coisa assim, reverter aquilo que já foi feito? Ou, por exemplo, essa placa que vai sendo criada ali. Se a gente, não, a partir de agora vou mudar, comer só fibras e tal, você vai prevenir para que isso não piore ou tem como diminuir? Excelente pergunta. O dano causado não retrocede. Isso é muito sério. Seríssimo. As pessoas deveriam saber mais disso. Seríssimo. Então, assim, você impede a progressão das placas. Sim, você dá um freio no processo, né? Isso. E você pode dar um belo freio no processo, ó, o exemplo da nossa amiga aqui, Arlete. Você dá um pé no freio do processo e aí esses elementos não sendo ofertados, o corpo não tem que reagir tão agressivamente com um quadro inflamatório. Então, essas coisas diminuem, né, a velocidade. Mas o dano causado... É por isso que eu queria te falar, por exemplo, pessoas que pararam de fumar, puxa, mas parou de fumar, parou, controlou o diabetes, já tem 10 anos, infartou agora. Mas por quê? Agora que eu mudei tudo, agora... Então, assim, freia o mais rápido que você puder. Porque o dano é igual ao enfisema pulmonar, né? Certo. O enfisema pulmonar é o correspondente no pulmão. Então, depois de um determinado dano estabelecido, aí é administrar o prejuízo. Então, seria bom não chegar nesse ponto. De jeito nenhum. Gente, e tudo isso que a gente está conversando aqui, está aqui, ó, na revista A Máquina Humana. Tudo, realmente tudo, viu? Sabe por quê? Ó, esse assunto que a gente está conversando aqui sobre inflamação. Capítulo 3 da revista A Máquina Humana, deixa eu ver se a gente consegue mostrar ali, ó. Inflamação, amiga ou vilã? Como a doutora bem trouxe aqui, né? Pode ser um amigo, pode não, é para ser um amigo a inflamação, mas quando o corpo todo está inflamado, aí se torna um vilão. Fala sobre diabetes também, o inimigo silencioso, capítulo 5. Capítulo 6, coração em risco, ai, 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 destino
ou escolha. E vários outros assuntos aqui também para você que está acompanhando o nosso Entre Família. E aí, já pediu a sua revista Máquina Humana? Não ainda? Está esperando o quê? Agora é o momento, essa chave de virada aí. Se você estava pensando, eu preciso mudar de hábito de vida, saúde e tal, ouviu o que a doutora disse aqui, né? Tem algumas coisas que são irreversíveis, mas que se você parar agora, colocar o pé no freio, você vai conseguir, não seria nem retardar o processo, né? Mas frear o processo, né, doutora? Frear esse processo e ter saúde daqui para frente também, tá bom? Então peça agora, não deixa para depois. Revista Máquina Humana. Binal, quanto que eu pago nesse material aí? Nada. Você entendeu? Nada. Absolutamente nada, porque os Anjos da Esperança já pagaram para você receber aí na sua casa gratuitamente. E o frete? Nem o frete, tá? Então é só pedir. Tá aparecendo aqui na sua tela o telefone 0, o código da operadora 12 21 27 31 21, revista Máquina Humana. Peça agora que, deixa eu ver, que dia que é hoje? Até o final do mês, acho que já tá chegando aí na sua casa, tá? Então peça agora e vai chegar aí para você a Máquina Humana. É ou não é, Paty? Com certeza, e você vai aprender a comer comida de verdade. Ó, eu confesso que estou louca para comer esse hambúrguer de lentilha com cogumelos. Sabe quando você passa assim na prateleira e você vê cogumelo? Aí você fala assim, ai, que troço sem graça. Como é que eu faço para esse negócio ficar bom? A Arlete vai explicar pra gente, a Arlete vai fazer aqui e vai conversar um pouco mais sobre o sabor dos alimentos, sobre aquela coisa pra gente enganar o nosso cérebro. Eu tô comendo um hambúrguer, por que tem cogumelo? Cogumelo tem proteína. E ela vai dar uma aula pra gente aqui de culinária. É no próximo bloco e a gente volta já já. A Máquina Humana, essa máquina perfeita, o nosso corpo que Deus planejou, projetou, criou e deixou um manual pra gente, que é a Bíblia. E você tem cuidado do seu corpo, tem cuidado da sua saúde em todos os aspectos, física, emocional, espiritual. Você sabe que quando um desses pilares está desestruturado, bagunça tudo. E vamos começar aí pela saúde espiritual, lógico, mas buscando a saúde física também, porque o corpo inflamado, adoecido, você não consegue pensar direito, não tem disposição para nada, então peça agora e você vai receber de graça aí na sua casa, tá bom? A gente está falando hoje sobre cuidados com a nossa saúde, especialmente o nosso coração. E aí, para substituir a carne, você ama hambúrguer? Gosta de hambúrguer? Eu amo, sou apaixonado por hambúrguer. E agora, tem opção saudável para isso? Tem, claro que tem. Tá ali, ó, Patrícia Piper e Arlete Júlio para nos trazer uma receita incrível. A Arlete, que é minha vizinha, recentemente a gente está morando no mesmo prédio e aí a gente tá, de vez em quando fala, né, né, vamos fazer um jantar, um almoço junto e vai rolar, viu, Arlete? Tô esperando. Só quero dizer que hoje eu tô meio que em jejum aqui, ó, comi bem pouquinho, porque eu sabia que eu ia comer um hambúrguer da Arlete. Olha, eu tô muito feliz com esse momento aqui, é bom a gente pegar os segredinhos, né, da chefe, a gente pegar emprestado pro Vida de Saúde, só um pouquinho, Danilo, prometo que é só um pouquinho, Teru. Vamos lá, Arlete, o que eu preciso ter em casa como base para eu fazer uma alimentação completa saudável? Para a gente começar a falar sobre os macronutrientes. Isso. A questão de eu não comer carne, o que acontece? Eu comecei a ser mais seletiva em relação ao que tem em casa, porque a gente deixa de comer os industrializados. Eu, pelo menos, a gente Comida de verdade, né? Exatamente. Arroz, a gente feijão, a gente descasca e não desembala mais. É muito legal. Então, na minha casa não falta lentilha, não falta grão de bico, brócolis não falta, tipo assim, dia sim, dia não, a gente compra o fresquinho lá. É a única coisa que as crianças gostam. Eu amo brócolis, couve-flor, as verduras verdes em gerais, né? Eu sempre tenho alguma castanha em casa, se não... castanha é caro. Gente, é um pouquinho que tem que ter em casa. O amendoim, na minha casa não falta quinoa, que é um grãozinho assim. Nossa, eu vi uma receita outro dia no Vida de Saúde, que eu comprei a quinoa e ainda não fiz. Tem que voltar lá, porque já faz um tempo. Porque eu acho a salada de quinoa maravilhosa. Então, saladinhas também. E a proteica, né? Que a gente fala assim, vou tirar a carne e vou... Como é que vai ser? Não vou mais ter massa muscular, esse tipo de coisa. Não tem nada a ver, nada a ver. E assim, a quinoa é é caro. Vamos falar sobre o preço, porque isso é um negócio interessante. Tem gente que fala assim, é caro.
amiga, você compra meio quilo de quinoa, eu não sei na região que você mora, né, quem está assistindo, mas assim, você vai pagar R$20, só que meio quilo de quinoa dá para fazer muita coisa. Você coloca de molho, porque a gente tem todo o processo, né, eu acho que os cuidados que a gente tem também para comer esses grãos também, então tem o processo, você coloca uma xícara de molho. Gente, dá para muita gente comer. Esse aqui é o da lentilha. Da lentilha eu usei 250 gramas. E fez quantos hambúrgueres? Eu acho que dá para fazer 6 hambúrgueres grandes. Então... Até se for pensar, né, Arlete e Patrícia, no preço da carne, vamos colocar aí, né? A gente, não, mas é caro fazer essas coisas. Gente, o preço da carne hoje em dia, você vai ver lá no mercado, 40 e poucos, 50 reais. Não, a carne mais barata lá, aquela cheia de gordura, vai pagar 30 reais para uma refeição. Né? Geralmente é uma refeição ou no máximo 2. Falei, quinoa, né? Que pague R$20, meio quilo de quinoa, mas rende bastante. E outros grãos aí também. Né, Arlete? É isso? Isso, e a gente fica um pouco chata, né, no supermercado. Né? Tipo assim, eu não sei preço de carne, mas às vezes eu estou no supermercado e vejo as pessoas com carrinho lotado de refrigerante, daquelas carnes, assim, você nem passa perto do lugar do açougue, né? E dá vontade de falar, porque você está gastando tanto. A gente começa a ficar, tem que tomar um cuidado muito grande, porque a gente quer contar para todo mundo e quer compartilhar com todo mundo. Mas eu acho que cada um tem o seu momento. Sim. Você veio pela dor. Sim. A gente, você aí de casa, está vindo pelo amor. Vamos... Eu adorei a analogia que a doutora fez do pé no freio, né? Sim. E o que ficou para trás é irreversível, né? E o que você vai fazer na segunda metade da tua vida? Assim, eu tô nessa... Vamos para a receita, Arlete. Vamos lá para a receita. Anota aí. E, interessante, esse programa foi ao ar no dia 22 de setembro do ano passado. De outubro, perdão, 22 de outubro do ano passado, e a Arlete vai dar o passo a passo. Aqui a gente só vai fazer a misturinha, dar algumas dicas para você e comer, né, Abinal? Opa, comer, com certeza. Essa é uma das melhores partes. Lembrando que nesse programa a gente fez um festival de hambúrgueres. Então tem variedade de hambúrgueres lá. Então você vai ter lá a quantidade certa, tá? Então eu vou falar que aqui, eu usei lentilha. Mas essa lentilha que eu usei, eu não cozinhei, tá? Eu deixei ela de molho 12 horas, trocando a água da lentilha, né? Pelo menos por 3 vezes. Daí eu usei, acho que para quem gosta de cozinhar gostoso, né? Uma comida assim, não pode faltar cebola e alho. Sim. Tá? E depois, para mim, não pode faltar também a páprica defumada, que eu acho que dá um tchan nas preparações. Você fez cebolinha também, né? Eu usei a salsinha picada, então eu usei o alho amassado. Eu usei, mas você pode usar outro tipo de cheiro verde também, vamos dizer assim. Eu usei o orégano, porque o orégano combina, além dos nutrientes e tal, ele combina muito bem com a lentilha. Lembrando que a lentilha, ela vai para o processador crua. E eu usei cebola e usei o cogumelo. Eu usei o cogumelo shiitake, mas tem uma variedade. Pode ser portobello, pode ser o shimeji. Então, o que eu vou deixar? De molho por 12 horas de lentilha. Daí você vai pegar o cogumelo, no outro dia você vai pegar, vai fatiar ele, vai fazer na frigideira com cebola, um pouquinho de sal. Ele vai reduzir, tá? E daí você vai deixar... Aliás, o cogumelo é uma coisa que você pode fazer já bastante e congelar, tá? Sempre congelar. Porque eu acho que fica meio... muito tempo na geladeira, estraga, fica então você faz, já comprou, já higieniza. Qual quantidade para esse hambúrguer? Aqui a gente usou uma bandejinha, 200 gramas, tá bom? E daí, depois eu coloquei, escorri bem a lentilha, sequei ela com papel, coloquei no processador. Coloquei junto com o alho, coloquei a páprica, o orégano, sal e coloquei um pouco de cebola picada. Daí, depois que triturou tudo, né, acertei o sal, coloquei um fiozinho só de azeite, porque assim, quase não precisa de azeite, porque nós não vamos fazer esse hambúrguer frito. E daí, depois eu vou colocando a farinha de mandioca grossa. Eu vou pondo aos poucos. Caso você não queira usar a farinha de mandioca, você pode usar a farinha de trigo, a de aveia, né? Mas eu preferi fazer um hambúrguer sem glúten. Então, eu gosto muito, porque eu acho que não resseca a massa, a farinha de mandioca. E daí você deixa descansar um pouquinho a massa. E se não tem o processador, dá para bater no liquidificador? Dá um pouquinho de trabalho, vai batendo, vai arrumando com a... Não precisa colocar tudo de uma vez, né, também. E aí, a variedade que tem no mercado hoje de cremes e tal, né? Mas se você não quiser comprar um creme pronto, lá no Vida e Saúde tem. Eu desenvolvi uma maionese que é feita só com quinoa cozida, que fica assim,
incrível. Nossa. Então, daí você vai montar o seu lanche de acordo com a sua preferência, tá bom? Eu tô fazendo um pãozinho aqui que a Tati comprou, caprichado. Você pode fazer os seus queijos ou comprar pronto, mas a gente também tem bastante... Estou fazendo propaganda do Vida e Saúde. É, lógico. A gente tem bastante... Tá passando ali no telão. A gente tem bastante receita lá de... Água na boca aqui, viu? Nossa, e essa maionese é vegana, Essa né? daqui, E ela tem a exatamente. textura de uma maionese Sim, e o comum. sabor também, entendeu? Na tela ali a gente está passando até o dia em que o programa foi ao ar no Vida e Saúde. Quem quiser, a data aí, Paty, qual que é mesmo? Foi 22 de outubro, 22 de né? outubro. 22 de outubro de 2024, foi ao ar, só buscar lá no YouTube. Já está aparecendo na tela aí para você acompanhar. E aí tem passo a passo como foi feito cada hambúrguer, né? Que foi o festival de hambúrgueres. Olha e aqui a Leti está montando pra gente. É muito menina! cheiroso. Você colocou na airfry, mas Eu dá fiz, pra pode pôr fazer no forno, tá bom? Então, no forno vai dar uns 20 minutos, você assa Qual é 10. o peso, mais ou menos, que Ó, tem? aqui tem em torno de 40 gramas. Tá, um pouquinho mais. É muito maior do que o de Sim. carne, né? E olha, exatamente, né? Então sacia muito mais. E o que eu falo, que a questão também, Paty, é que você sabe que você está comendo, você sabe em que panela foi feita, entendeu? Não foi uma panela que a gente teve que dividir com alguém que está fazendo alguma coisa de um alimento que você não consome, sabe? A minha tem tudo nutricionista isso. falou assim, você já viu alguém que é saudável, que come na rua todos os dias? Não Você consegue. tem noção da quantidade de óleo que foi colocado? Exatamente. Né, que a gente fala assim das calorias ocultas, né? Que a Exato. gente não percebe. Ah, mas era natural. Quanto de óleo foi colocado? Exatamente. E a gordura dos outros alimentos Dos que outros são alimentos, fritos é. ali, tudo na mesma chapa, né? Tudo que é tipo de Exatamente. Eu acho que eu carne, vou ter que tudo é chamar tipo de vocês pra coisa. cá. Deixa ela terminar todos aqui, Mas ó. o que é bacana, sabe? Que se você, tipo assim, às Não, vezes... tá cheiroso. As maioneses, você acaba usando um pouco mais de óleo. Eu sou muito fã da minha maionese de quinoa, porque ela quase não tem óleo. Ô, Paty, E eu ela posso ir me fica numa chegando aí? textura ótima. Pode, doutora Posso me também. A achegando doutora aí? tá doida pra Doutora, vamos lá, experimentar. Ela doutora, falou que vamos lá. o máximo que A ela gente faz é precisa. Como, doutora, que a senhora falou que faz o seu hambúrguer? Olete, o meu Já pode veio. montar Já no veio. prato sem... Aveia com shoyu. Só o dele nós vamos colocar num prato sem o pão, né? Tá bonito, né, doutora? Olha Tá isso. Vamos colocar E o tamanho, né? Aham. Esse hambúrguer. Ah, porque ele não vai comer o pão. Pode pôr maionese pro seu? Não Pode, tem, não tem pode, leite. né? Pode. Vamos pegar mais garfo aqui, mais Coisa faca. maravilhosa. Eu não sei se eu vou conseguir comer esse hambúrguer grandão, não. Não, eu corto no meio, pode É, deixar. porque... O que acontece? Na televisão, comer não é bonito, né? Aquela Na vida sujeirinha real, no dente, é. mas o povo já sabe do que é, viu? Como é que a gente fala? Você dá um jeito, né, Bom, Abinal? a gente dá um jeito, Você a gente fala vai falando comendo, meio né? assim, ó. Abinal deu uma melhoradinha esse ano, mas Abinal gosta de comer o tempo todo, tá? menina. Tem os birisquetes lá na Vou mesa falar. dele o tempo todo. Que bênção. Comer é bom, né? Mas demais. quando Agora tá nas castanhas, né? É. Mas Ó, comer... mais saudável, olha. Você quer que eu corte esse hambúrguer no meio? É, quero. Eu falo que comer é Doutora. bom, mas quando você começa É, deixa ela a cortar, comer, que eu acho que é melhor, né? Melhor cortar. quando você começa a comer algo que Nossa, é... tá muito cheiroso. E não foi Tá feita mesmo. exatamente cheiroso, agora, né? Exatamente. Ó, a diretora tá falando que ela tá louca pra comer lá em cima, que o cheiro e a vontade... Vamos ver, vamos ver. É por causa da hora, né? Tá todo mundo no desespero lá em cima. Olha Ó, aqui, e se você tiver de dois casa que tá pratinhos, vendo isso daí, deu água na boca também, então assista ao guardanapo programa aqui, depois lá, viu? Como foi feito Eu passo divido a com a doutora passo. aqui. Isso, Esse Acho que é hambúrguer melhor, né, É melhor. doutora? É Tem muito um grande. pratinho, É. né? Ah, Vou pegar- já pode comer? Calma, Como é que é? Não é melhor você pegar com a sua mão. Ah, eu já vou... Ó, enquanto vocês vão pegando, eu vou Não lavei minha experimentando mão, não tô já. de luva, né? Vamos fazer bonito aqui na... Eu vou experimentando, porque enquanto licença. eu mastigo, vocês falam e a gente vai... Obrigada. Nossa, mãe, mas olha isso aqui. Isso, E assim, ó. o cogumelo... A metade dele é do tamanho de um. Nossa, tem só 40 gramas? É em torno... Esse daqui eu acho que tem um pouquinho mais. Ah, Paty, É. me põe numa situação... Ah, deve tá ter bom. umas 50 gramas, vai. Quantas calorias eu tô comendo, Ah, não faz Arlete? essas perguntas. Não, não. Só fala se tá bom e tá bom. Nossa, E assim, sensacional.
Eu acho que a gente é o temperinho que você coloca. E assim, eu falo que cozinhar também é um ato de amor, né? Tempero desse, e quando você pode cozinhar com ingredientes que você está alimentando sua família, seus amigos, com ingredientes os meninos que eu comeriam sei e nem que, saberiam. E você pode fazer eles pequenininhos. Eu dou mais uma sugestão. Faça esses hambúrgueres, congele eles sem assar. Daí você quer fazer o quê? Um almoço, uma salada verde. Esse faz os medalhões, né? E olha que refeição maravilhosa. Eu só não tenho cogumelo, eu vou Arlete, comprar e vou fazer. Faz, porque... Sensacional. E assim, Gente, eu falo... às vezes as pessoas me perguntam do meu segredo. Gente, todo mundo no Vida de Saúde gosta de mim porque eu não consigo cozinhar sem páprica defumada, entendeu? E a páprica é um alimento percebendo bom. a diferença aqui. Que coisa maravilhosa de tempero. Exatamente. E assim, quando a gente faz com amor, eu falo que, além de tudo, quando eu fiquei doente pelo fato de não... né, porque comia errado, fazia um monte de coisa errada, essa oportunidade que eu tenho de compartilhar esses meus conhecimentos. Eu falo que Deus me capacita, porque compartilhar a mensagem de saúde, porque assim, eu tive um restaurante até um dia desse e as pessoas entravam lá e saíam assim, nossa, comi uma feijoada, mas assim, não é com carne, é com ingredientes que vão fazer bem. E eu fico leve o dia todo, não fico pesado, não tenho que tomar isso, tomar, entendeu? O intestino então, o intestino, nossa, eu tenho assim, O coração muita fica história tranquilo, pra né, contar. doutora? Eu tenho muita história, para contar em relação a isso, de pessoas que tiveram a vida transformada por conta de uma alimentação. E não gostava de cozinhar e hoje gosto de cozinhar. Para mim, a minha maior eu não gosto não, também. é uma luta ali. Mas eu falo, mas é uma coisa, cada um tem um dom, mas eu agradeço muito a Deus porque Ele me capacita diariamente a nível de estar sempre tendo uma coisa diferente para oferecer. Ó, gente... Antes de chamar o intervalo, porque o negócio aqui tá bom demais. Ele vai ter que chamar o intervalo para acabar de comer, né? Continuar comendo aqui. Mas antes do intervalo, a Máquina Humana já pediu a sua revista Máquina Humana? Eu tô aqui reforçando mais uma vez. Abinal, de novo, você falando de novo. Porque sabia que tem gente que não pediu ainda? Você já pediu a sua, né? Então tá tudo certo, mas tem gente que não pediu ainda. Então peça a revista Máquina Humana e você vai entender melhor sobre como cuidar da sua saúde, como ter mais longevidade. Viu? Para você, vovó, quer continuar vendo os netos crescer? Você, pai e mãe, quer continuar vendo seus filhos crescerem, se desenvolverem? Então, cuida agora da sua saúde. Dá uma freada em muita coisa que você está fazendo. O que está fazendo certo, mantém. Mas o que talvez não está bem dentro dos trilhos ali relacionado à saúde, então, bora correr atrás desse prejuízo aí, tá bom? Dá tempo ainda. Peça agora, 0, operadora 12 21 27 31 21. Estou salivando aqui, ainda está com água na boca. A gente vai para aquele intervalo, 4 minutos, para você pedir a sua revista e na volta a gente já se acomoda aqui. Mas como antes... é que eu despeço? Tô com o dente todo sujo aqui, ó, de alface. Ô, Arlete, que agradecer. Obrigada. Viu? Faz a propaganda aí. Hoje a gente tem no Vida de Saúde o tema cólica menstrual. Sim. A gente... E sempre vai vir acompanhado de uma receita que tem a ver com o tema que vai ser abordado no início pelo especialista. Muito bom. Legal. Obrigada, Arlete. Arlete, vamos combinar lá, viu? A gente já vai fazer essa hamburgada lá. Eu acho que você tem que colar nessa vizinha rápido. Tá demorando muito. A gente vai fazer nosso churrasco vegano. Boa! Nossa! Combinado. Muito bom. Fechou então. A gente volta já. É isso, até mais. Bom, deu tempo, viu? Intervalo, deu tempo de a gente terminar aquele hambúrguerzinho aqui maravilhoso. Chegou agora, volta um pouquinho depois aí e você vai acompanhar o nosso programa de hoje aqui do Entre Família, falando sobre saúde cardiovascular e trazendo alimentação saudável também. Mas o que é bom a gente cuidar, sabe o que é? É do nosso emocional. E hoje entra o último quadro com a doutora Sandra Barilli, falando mais sobre a saúde da mulher, o bem-estar, o equilíbrio e vários outros pontos aí também, especialmente o sentido da vida. Bora conferir. Oi, hoje é o nosso último episódio. Eu cumpri o meu propósito. Você cumpriu o seu propósito? Vamos conversar sobre isso? Eu sou a Sandra Barilli, psicóloga, psicanalista e estou aqui para esse bate-papo. Oi,
meus amores, quando a gente pensa em propósito de vida, é necessário que isso aconteça em algum momento em que já exista uma certa maturidade. Quando somos crianças, nós vamos ter muitas ações, muitos comportamentos, muitos desejos que estão meio que atrelados aos nossos pais, ao que eles querem, ao que a gente pensa que seria interessante para eles ou aquilo que aprendemos também. Mas um pouco mais tarde, nós temos o direito de pensar na própria vida e verificar de fato quais são os nossos propósitos. E é muito importante vivermos com propósitos para dar sentido à vida. No momento em que eu não sei o que estou fazendo aqui, eu não tenho nenhum motivo especial para levantar da minha cama amanhã, eu perdi o propósito. Quando eu perco o propósito, eu tenho uma tendência de adoecer e morrer aos poucos. Essa pergunta, ela é muito importante e o tempo todo nós precisamos fazer. Qual é o meu propósito de vida? E a princípio, nós vamos estabelecer algumas metas e trabalhar em prol disso. Mas, em algum momento, podemos redefinir tudo isso e continuar vivendo. Eu tenho uma experiência em que eu perdi o meu primeiro marido, que era pastor, de forma muito jovem. Ele tinha 45 anos de vida e sofreu um infarto e morreu naquele momento. Foi um momento de muita angústia, mas eu resolvi escrever algo na lápide do túmulo dele, lá em Blumenau, Santa Catarina. E lá está escrito: uma vida nunca é curta quando se cumpre o plano de Deus, o propósito de Deus. O tempo todo eu preciso questionar o que eu desejo para minha vida e qual é o propósito de Deus para minha vida. E tudo isso pode sendo trabalhado, estudado, construído, reorganizado de forma tranquila, mas é sempre necessário que haja esse propósito e esse cumprir do propósito. E nesse momento eu quero te fazer uma pergunta e você não precisa me responder. Minha amiga, você tem um propósito? Você gostaria de uma reconstrução de propósito? Você sabe o que você está fazendo aqui? Você sabe o que é importante que você faça hoje para alcançar um propósito amanhã? Isso tem que ser pensado, porque às vezes eu até desejo algo, mas se eu não tirar tempo para pensar nisso, para organizar, hoje eu não faço o que tem que ser feito para chegar nesse propósito, nesse desejo amanhã. Então, eu preciso ter isso muito claro e saber qual é a tarefa que me cumpre hoje, para que haja essa construção e chegar exatamente neste meu desejo. Então, meus amores, vamos nos perguntar qual é o meu propósito e o que eu estou fazendo para alcançar esse propósito. Durante todo esse período desse quadro aqui, nós tivemos uma série de dicas interessantes. Coloque tudo em prática e alcance o seu propósito. Legal, verdade. Excelentes dicas mesmo, viu, doutora Sandra Barilli? E você pode acompanhar no YouTube depois também os quadros que ela trouxe pra gente ao longo desse mês também, tá bom? Interações, Paty? Vamos lá, consultório na sua casa. Pode colocar a primeira interação, a doutora vai responder. Doutora Josele, cardiologista. Rebeca Medeiros, nunca fui de me preocupar com a gordura boa ou ruim, até que meu exame de colesterol veio alterado. Estou assustada. O que eu faço para melhorar isso? Bom, Rebeca, vamos lá. Nem tudo está perdido. A gente já falou para você que se você tomar uma atitude sensata agora, a coisa fica boa para o futuro, né? O que precisa ser feito é uma mudança de postura. Né? O fato da gente encontrar o colesterol ruim lá no exame não significa que você vai ter necessariamente de imediato alguma coisa, mas se você tomar as boas atitudes,
com certeza você vai prevenir essas coisas para o futuro. Então, procurar um profissional, se aconselhar com ele, verificar se é só uma questão de correção nutricional ou se a sua questão for, por exemplo, familiar, de repente precisa de uma ajudinha medicamentosa também por um tempo. Adicionar bons hábitos à sua vida, né? O exercício físico estaria no topo dessa lista, né? Mas tem muita coisa que você pode fazer, começando por mudar a perspectiva do futuro, né? Começando a comer corretamente, certinho, e fazer exercícios. Procurar um profissional para te orientar seria bem legal também. Aí eu vou aproveitar e vou fazer uma pergunta aqui. A minha sogra, ela faz todas essas coisas, né? Então, ela cozinha sem gordura. Meu sogro é vegetariano, então raramente ela come carne, só quando está na casa de alguém, geralmente é o frango e tudo mais. Mas o colesterol dela sempre está alto. Ela já tomou medicação e aí ela fala, mas eu não sei mais o que fazer, né? Então, o que seria isso? A pessoa já tem a predisposição para isso? Isso é um alerta? Existem pessoas que estão naquele quadro de fatores de risco não modificáveis. Nós temos alguns modificáveis, tabagismo, sedentarismo, né? Você pode modificar isso. Mas existem os não modificáveis, como, por exemplo, a idade. Uma mulher que atingir a menopausa está sob risco maior de doença cardiovascular. Essa mulher tem que ser saudável, né? Só pela idade, mesmo que ela tenha sido sempre saudável. Então, a perda do estrogênio vai tirar a proteção dela. Então, a idade, sexo, tá? Então, os homens têm maior probabilidade de ter doença mais cedo, as mulheres mais tarde. E raça, os negros têm maior probabilidade de ter pressão alta. E aí o caso uma pessoa saudável, provavelmente não tem peso alto, pelo que você está falando. Nem gordura abdominal. Nem gordura corporal visceral. Sim, ela deve ter alguma coisa de componente genético, ou seja, ela já entrou nessa batalha com uma desvantagem. Essa pessoa é que tem que ter um estilo de vida sempre em ordem. Eu já vi pacientes falando assim, bom, já que eu tenho uma doença familiar, então já está tudo perdido. Eu falo, não, ao contrário. Você que está entrando com algum nível de desvantagem, você que tem que ter um estilo de vida bem legal, porque daí os efeitos sobre você serão mais marcantes ainda, né? Você vai conseguir deter um processo. Eu acho que as pessoas mais antigas, elas têm um pouco assim, em relação ao exercício físico. Então assim, ela caminha, ela dá volta no parque, no condomínio, mas não faz um exercício físico como uma musculação, uma hidroginástica, um pilates, que é uma coisa que você, né, tem um corpo, os músculos, né, e tudo mais. Ela, não, mas eu faço, mas volta e meia ela retorna e está sempre alta. Exato. Vai precisar de suporte medicamentoso, terapia medicamentosa para proteção dela, né? Ainda mais que é uma senhora com idade, pós-menopausada, isso. A proteção dela é menor, então ela segue com o estilo de vida bom que sempre teve e ainda conta, graças a Deus, né? Deus deu a sabedoria para o ser humano. Exatamente. Para usar, então, um suporte medicamentoso. Sim. Com consciência, por um bom profissional, né? Sim. Dá tudo certo. Perfeito. Então tá. Mais uma interação, Danilo Gouveia. Depois que descobri que minha pressão estava alta, comecei a mudar minha alimentação. Cortei refrigerante, diminuí as frituras e passei a comer mais frutas e verduras. Confesso que no começo foi difícil, mas hoje me sinto muito melhor e com mais disposição. Será que estou no caminho certo? Opa! Perfeitamente. O Danilo já deu a história e a dica. É isso que todo médico cardiologista gosta de ouvir. Ó, já tomei minhas atitudes aqui, o que mais eu posso fazer? Ele está certinho, ele tomou os passos certos, ele cuidou de suspender. Aqui vai uma diquinha também importante. Às vezes o paciente chega no consultório e fala assim, doutor, olha, eu estou comendo muita salada, eu agora comecei a comer alimentos mais frescos, né, descascados e não desembalados, como a Arlete acabou de falar. Eu falei, ai, que ótimo, que ótimo. E aí, você tirou o refrigerante? Você tirou a fritura? Então, assim, não é só importante acrescentar coisas boas, mas eu ouvi o Danilo falando que retirou o que era ruim. E isso faz a gente andar para frente. Porque senão, imagina, ataque e defesa. Já tinha falado com vocês sobre esse aspecto, né? Verdade. É um barco de 2 remos. Ataque e defesa, ou então num jogo de futebol, ataque e defesa, ou um barco de 2 remos. Não adianta você só acrescentar coisas boas, você tem que tirar coisas ruins. Doutora, aí seu barco a senhora acabou com o meu argumento na minha casa. Que eu falo para os meninos assim, põe um alface, um não gosta de verdura. Põe só tomate, brócolis. Eu falo,
tem que ter. Deus criou outros alimentos, outras cores, né? E aí é uma luta, mas tá bom, vamos tirar. Tirar também. Um passo por vez, um passo por vez. Verdade. Agora, até o bom colesterol, o equilíbrio de todos eles no nosso corpo é essencial, né? A gente não pode, então vou eliminar tudo que é a gordura do meu corpo, né? Reduzir demais também, o coração, o organismo precisa de um pouco, né? E o bom colesterol é através da atividade física, um dos principais mecanismos para melhorar. Existe a gordura boa. Existe a boa gordura, né? Que também tem boa procedência. Certamente ela não vem de um pedaço de gordura animal, nem banha, nem bacon, nem de um cupim. Ela vem de um azeite de oliva, ela vem das castanhas, né? Das oleaginosas, enfim. Então, essas gorduras, elas são de peixe, de água profunda e gelada, né? Essas gorduras, elas são excelentes também para manter o colesterol bom, ativo. O exercício é o maior aliado do colesterol bom. E esse colesterol bom, ele é o carregador do colesterol ruim para o fígado, para que ele se desmanche. Então, quanto mais a gente jogar, volto a falar no ataque e defesa, né? A gente não pode só jogar de um lado, a gente tem que atacar e defender. Verdade. Essa gordurinha do lado aqui, acho que é gordura boa que eu tô acumulando. Para, Binal. Vamos pra academia, Binal. A gente tem rapidinho aqui agora só um comentário pra gente finalizar. O Daniel fala assim: sempre comi muito sal sem nem perceber. Até que minha mãe teve um pico de pressão e o médico alertou a família toda. Agora usamos ervas e temperos naturais para cozinhar. No começo achei sem graça, mas hoje já me acostumei e está perfeito, né? Até prefiro, né, ele falou. Certo. Qual seria seu último recadinho, pegando aqui a deixa do Daniel? Exato, perfeito aqui também. Esse é outro elemento bastante importante de ser lembrado, né? O sal refinado. Ele é um outro elemento desencadeador de várias outras desorganizações, especialmente a hipertensão arterial. Então, sim, substituir por ervas aromáticas, né? Por limão, por orégano, por manjericão, tem tanta coisa gostosa, saborosa e cheirosa também, que dão um sabor agradável e não fazem mal à saúde. E também usar as formulações de sal saudáveis, assim como o açúcar tem o Demerara, a versão, o primo bom, o sal também tem lá as suas versões melhores. Só não pode compensar na quantidade, mantém a mesma quantidade, que vai dar tudo certo. Sobre essa questão, eu estava lendo, a propósito desse tema, tem um texto aqui no livro A Ciência do Bom Viver, que é muito interessante. Às vezes as pessoas, eu estava olhando a Arlete explicar, a lentilha, puxa, mas gasta com carne, mas não quer gastar com a lentilha, né? Então, assim, não tem um senso. É caro por caro, então prefiro o caro bom. E aí as pessoas podem dizer assim, mas eu não consigo fazer essa comida elaborada. Sabe que tem aqui uma coisa muito interessante que eu queria ler para vocês? Olha só. Alguns andam continuamente ansiosos de que seu alimento, se ficar simples, vai começar a fazer mal. Né? A pessoa não está habituada. Mas ela fala assim, não pensem que essa comida vai fazer mal. Comam segundo o vosso melhor discernimento. Perfeito. É isso que eu queria deixar como mensagem final. Poxa, mas me parece uma montanha enorme para eu subir esse negócio de mudar. Vai um passo por vez, né? Uma decisão por vez, um dia por vez. Verdade. Faz com a sua melhor orientação. Perfeito. E aí, havendo pedido ao Senhor que abençoe o alimento, acredite, Ele vai colocar ali tudo que é necessário e fiquem descansados. Aí, benção demais. Obrigado, doutora. Obrigada, doutora. Pastor Aleixo não pôde estar com a gente hoje, mas ele enviou um substituto, o Consolador. Uma mensagem. Pastor Fred. Tudo bem, Abinal? Que alegria. Tudo bem, Patrícia? Tudo bem, pastor? Muito bom estar aqui. Doutora José. Pastor Fred que deixa reflexão pra gente hoje. Mas que alegria poder participar desse bate-papo gostoso, né? Um assunto descontraído, mas é um papo sério, né, doutora? Isso, é um sério, papo mas sério. Importante. Eu quero aproveitar e deixar um recadinho para você, porque esse assunto ele é muito sério. O ser humano ele é um todo indivisível, constituído do corpo, o aspecto físico, o aspecto mental, intelectual e também o aspecto espiritual. Somos seres morais, fazemos escolhas morais e escolher corretamente o alimento também é uma escolha moral. E como o ser humano é um todo indivisível, as escolhas em relação ao meu hábito e meu estilo de vida vão impactar diretamente no meu bem-estar físico, emocional e espiritual. Nós temos um relato bíblico de um jovem que foi cativo para a Babilônia, ele e seus 3 amigos.
e lá ele se absteve dos alimentos que não eram saudáveis, dos alimentos inclusive que eram proibidos por Deus. E a Bíblia diz lá em Daniel capítulo 1, verso 8, que ele decidiu no coração não se contaminar com as finas iguarias do rei, que envolvia ali um cardápio que não era saudável, envolvia ali o vinho, e o cozinheiro-chefe sabia que ele corria risco de perder a própria vida caso Daniel e seus 3 amigos estivessem com a aparência mais debilitada. E Daniel pediu para ele, olha, faça um teste, 10 dias apenas, me sirva legumes e água, e você compare a minha aparência, a aparência dos meus amigos, com a aparência dos demais jovens. E então o chefe da cozinha disse, tudo bem, vamos fazer esse teste. E de fato aconteceu que a aparência de Daniel e dos seus 3 amigos era muito melhor do que a dos demais. Inclusive, após o teste, porque eles estavam numa escola e eles tinham que fazer uma prova, uma avaliação, e eles foram mais sábios, 10 vezes mais sábios do que os demais jovens. Isso demonstra que existe uma relação muito íntima entre o aspecto físico, mental e espiritual. E o que eu quero deixar para você aqui, um ponto muito importante, por que nós devemos cuidar da nossa saúde? É simplesmente para ficar mais bonito? Também, claro, é um bom motivo. É para poder viver mais e com qualidade de vida? Sim, é um bom motivo. Mas o principal motivo é porque nós somos criados para a glória de Deus e devemos viver para a glória de Deus. Daniel, lá na Babilônia, junto com seus amigos, eles exerceram domínio próprio. E nós também devemos exercer o domínio próprio para a honra e glória de Deus. E se vivermos mais, vamos viver para a glória dele, sendo instrumentos nas mãos de Deus, levando mensagem de paz, de alegria, de esperança, compartilhando esse testemunho para mais pessoas que precisam ouvir. Pessoas que estão enfermas, pessoas que estão lutando contra algum problema de saúde. Então, levar uma mensagem de saúde, ou seja, se você mudar os seus hábitos, você mudar o seu rumo, a sua rota, mudar o seu estilo de vida, você pode ter mais saúde e viver mais alegre para a honra e glória de Deus. Que Deus abençoe você e que você possa, com a ajuda de Deus, mudar o seu estilo de vida para um melhor estilo de vida que esteja de acordo com a vontade de Deus. Um grande abraço para você. Amém. Obrigado, pastor Fred. Muito obrigado. Segunda-feira estamos de volta. E, Paty, obrigado por estar com a gente. Muito bom ter a sua companhia, ter a companhia aqui e sempre aprendendo, né? Vou sair daqui e vou comprar meu cogumelo. Fechou. Tá decidido, vou fazer esse hambúrguer na casa também. Tchau, tchau. Vem aí, vida e saúde. Tchau.